Bom, todos sabem que a minha concepção teológica, ela é voltada mais para o lado calvinista, né? Da soberania de Deus sobre todas as coisas. Então eu vou, evidentemente, defender o decreto de Deus e os seus planos, sua soberania na história, na condução de todas as coisas. A providência dele, inclusive na administração dos seus atos em relação a Satanás e aos seus anjos e tudo mais. Destacando já de antemão que esse modo de agir de Deus, a sua soberania, os seus decretos, a sua forma de soberanamente conduzir essas coisas, destacando que isso tudo Deus faz sem anular a responsabilidade dos agentes, angélicos ou humanos, e sem se tornar culpado pelas ações desses mesmos agentes angélicos ou humanos. E ao dizer isso, ao afirmar isso, que Deus administra soberanamente esses atos todos e os seus decretos e os seus planos, e decreta essas coisas todas, e mesmo assim ele não se torna culpado, e tampouco os agentes se tornam inocentes, essa afirmação, ainda que seja difícil de se harmonizar com aquilo que nós conhecemos como lógico ou razoável, essa afirmação não é uma afirmação propriamente, especificamente calvinista. Na verdade, o próprio Armínio, quando ele falava sobre a providência de Deus, ele dizia essas coisas. E ele afirmava, isso fica claro nos seus escritos, nas suas exposições, né, de motivos e tudo mais, ele diz o seguinte, ele fala, olha, Deus realiza essas coisas de forma que, por meio da sua providência, todas as coisas estão debaixo aí da sua administração, e ele realiza isso de uma forma oculta, de uma forma misteriosa, de tal modo que ele não se torna culpado e também não anula a responsabilidade desses agentes. Agora, a forma como Deus faz isso, a forma como Deus realiza essas coisas sem se tornar culpado e sem anular a responsabilidade dos agentes, que é uma responsabilidade real, isso está oculto de nós. Então, o calvinismo afirma essas coisas, é um erro dizer que o arminianismo defende a responsabilidade humana e o calvinismo não defende a responsabilidade humana, mas defende só a soberania de Deus. Isso está errado afirmar isso. O calvinismo afirma a responsabilidade humana completa, total, e afirma ao mesmo tempo a soberania divina. O que o calvinismo não faz e não consegue fazer, porque não há material na revelação de Deus que nos ajude a fazer isso, o calvinismo não consegue harmonizar essas duas coisas, essas duas realidades. E não consegue realizar porque harmonizar, porque se ele tentar harmonizar, ele vai entrar no campo da teologia especulativa. Ele vai fazer especulações sobre a forma como Deus realiza isso. E a teologia especulativa ela é perigosa, porque ela é, na realidade, uma teologia inventada. Ela é fruto da nossa imaginação apenas. Então, nós não nos aventuramos nesse campo onde há escuridão, onde não há luz da revelação, então nós não entramos. Então, afirmamos isso. Então, de antemão, o que eu vou dizer é isso, dizendo já de antemão, é isso. Satanás foi criado por Deus, está dentro dos seus decretos, dos seus planos. Deus não sabe somente o que acontecerá, mas sabe também o que aconteceria. Nós dizemos que Deus conhece o futuro, mas Ele não conhece só o futuro. Ele conhece também o futuro do pretérito. Ele sabe o que aconteceria. E por alguma razão que está escondida na sua sabedoria infinita e insondável, Ele decidiu criar Satanás, mesmo sabendo e até determinando que houvesse a queda, porque Ele sabia o que aconteceria se o plano fosse outro. E esse era o plano mais perfeito. E Ele fez isso de maneira a preservar a responsabilidade
e de maneira dos agentes e de maneira a não se tornar culpado pelo mal. Como? Não sabemos, isso aí está oculto dos homens, nós só poderíamos responder isso inventando, e não é papel do teólogo inventar. O teólogo ele tem que afirmar, e quando ele chega num campo em que não há material revelatório que conceda a ele elementos para uma resposta, ele deve dizer aquilo que Calvino disse. Ele deve dizer que ele não sabe e que esse não sabe, consiste numa douta ignorância. É a ignorância de quem estudou e não encontrou a resposta.